Boa noite. Hoje, no Jornal Ambiental, apresentaremos a reportagem Um Conto de Cidades Gêmeas, Degradação do Capital Natural, onde nossos repórteres engenheiros, Lívia, Lino e Vinícius, irão explicar sobre as consequências da industrialização e destruição do meio ambiente acerca de 3 cidades, Estrela do Mar, Guarani e Goiabeiras. Estamos com o senhor Lino Benevides, que irá nos explicar a geografia das cidades envolvidas. É com você, Lino. Boa noite, Cornélia. Boa noite a todos. Vou falar para vocês um pouco da disposição das cidades de Estrela do Mar, Guarani e Goiabeiras. Estrela do Mar foi uma atração turística por um longo período, devido às praias de areias brancas de Lagoa Azul. Com a extração do petróleo, a cidade perdeu esse título. A leste da cidade de Estrela do Mar tem a cidade de Guarani, que é considerada gêmea da cidade de Goiabeiras, por dividirem o mesmo lago, o Lago Cristal. Com o crescimento da industrialização e extração de recursos naturais, houve muitas reclamações e queixas por causa das mudanças do ambiente e do modo de vida da população. Conheça essas queixas no decorrer da reportagem. Com você, Cornélia. Agora, para apresentar a primeira queixa, o nosso engenheiro Vinícius vai nos exemplificar a primeira. Vinícius, é com você. Boa noite, Cornélia. Boa noite a todos. Então, na primeira queixa, a população ela reclama que as florestas secundárias das árvores tropicais estão apresentando crescimento fraco e estão sucumbindo a várias infestações de inseto. E, às vezes, elas entram em colapso repentinamente. Em pesquisas, a principal causa pode ser a chuva ácida, e os efeitos da chuva ácida é a alteração no solo, a lentidão no crescimento, como já informado pela população, e suscetíveis a pragas e doenças, também como falado pela população. A solução é a redução de gases poluentes, principalmente da industrialização, o florestamento e a utilização de produtos químicos. É com você, Vinícius. Agora, para a segunda queixa, a engenheira Lívia, que vai apresentar. Boa noite, Cornélia. Boa noite a todos. Sobre a segunda queixa, a população ela começou a reclamar que a vegetação ao redor da mina de carvão ela começou a desaparecer completamente, não deixando nem uma única lâmina de grama de crescimento. Isso foi causado pela emissão de óxido de enxofre e de óxido de nitrogênio, que acarretam na chuva ácida, causando uma acidificação no solo. Essa acidificação e essa emissão de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio podem causar? Eles causam efeitos diretos na fauna e na flora, alteram a química do solo, deixando ele mais ácido, acabam restringindo a terra, o perímetro de terra que pode ser plantado, ou seja, reduz o perímetro de terra fértil, e acaba desfigurando a paisagem. Uma possível solução seria a regulagem de pH no solo, o aumento do teor de matéria orgânica e de nutrientes, como cálcio, magnésio e potássio no solo, e aumentando também a umidade, que acaba retendo mais essa matéria orgânica e esses nutrientes. Também fazendo um processo de biorremediação, e com a ajuda de produtos químicos, ajustando o pH do solo e fazendo uma alteração de produtos químicos nas empresas para que sejam emitidos menos óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. É com você, Cornélia. O senhor Lino, para a terceira queixa. Vamos lá. A queixa 3 fala do aumento acentuado nos casos de câncer de bexiga e pulmão entre os habitantes com idades de 50 e 70 anos. As principais causas apresentadas foram o uso dos pesticidas, a queima de carvão, trazendo como efeito por ela liberar na atmosfera gases tóxicos, poluindo o ar. Gases estes que contêm metais que acabam causando impacto atmosférico, e também doenças cardiovasculares e irritação dos olhos. Possíveis soluções para essas causas são apresentadas: a utilização de combustíveis menos poluentes, a combustão de compostos orgânicos e uso de pesticidas naturais. Cornélia. Para a quarta queixa, a senhorita Lívia. A quarta queixa ela fala como houve um aumento no número de casos da síndrome do bebê azul, que acabou triplicando em Goiabeiras. Isso acontece pela água contaminada com nitrato, e essa contaminação é feita através de fertilizantes e pesticidas.
A água contaminada com nitrato, ela gera alguns efeitos, como a síndrome do bebê azul, a eutrofização e a baixa qualidade de água para a população. Uma solução seria a desnitrificação, que seria a retirada de nitrato na água através de alguns processos, podendo ser eles a troca iônica, a destilação ou a osmose reversa. Cornélia? Apresentando a quinta queixa, o Vinícius. Bom, na queixa 5, existe um aumento repentino no número de casos de dano na espinha dorsal e no pescoço. Como possível causa, é o aquífero, que a água é rica em flúor e a população utiliza essa água para beber. Isso causa o efeito de fluorose óssea, que é o excesso de flúor no organismo, e que pode acarretar na queixa da população. Para tentar solucionar isso, pode ser usado máscara para os trabalhadores, pois quando os trabalhadores eles respiram o ar com queima de carvão, isso também pode aumentar o nível de flúor no organismo, e o tratamento de água do aquífero, pela desfluoridação. Cornelia? Bom, para a sexta e sétima queixa, a senhorita Lívia. A sexta queixa, ela fala que os poucos consultórios odontológicos já estão sobrecarregados com uma variedade de problemas dentários nunca vistos antes na comunidade. Isso é por causa do aquífero rico em flúor, que acaba gerando uma fluorose dentária que pode acarretar em manchas nos dentes ou a perda total dos dentes. E uma solução seria desfluoretação, utilizando carvão ativado para fazer tipo uma filtragem do flúor existente naquela água. E a sétima queixa fala sobre a frequência de casos de diarreia e disenteria que aumentou durante as estações chuvosas. Isso pode ser devido ao aumento de insetos que acabam transmitindo doenças e infecções que acarretam nesses dois problemas. As principais causas são o desflorestamento e a poluição do ar. Por quê? O desflorestamento faz com que muitos dos insetos eles saiam de regiões rurais e atinjam regiões urbanas em busca de alimento. E a poluição do ar, que acaba criando uma estufa, deixando o ambiente mais quente, aumentando a proliferação desses insetos. Os insetos eles causam alguns efeitos, como podem transmitir infecções virais, bacterianas ou parasitais. Um exemplo é a doença de Chagas, que tem grande probabilidade de estar acontecendo devido à sua alta facilidade de proliferação em ambientes úmidos e quentes. E uma solução seria o florestamento, aumentando o número de árvores e fazendo com que menos insetos eles migrem da região rural para a região urbana, e um controle de emissão de gases, diminuindo assim o efeito estufa e a poluição do ar, evitando e reduzindo mais esse efeito estufa. Para a oitava e última queixa, o senhor Lino. Na nossa última queixa, ela conta pra gente que a água do Lago Cristal está apresentando um tom esverdeado, com crescimento excessivo de algas e fica turva na maior parte do tempo. Os pescadores estão reclamando de uma redução da captura em comparação com apenas 5 anos anteriores. As causas que foram passadas para a nossa equipe são principalmente a concentração de nutrientes, sendo eles nitrogênio e fósforo, e a utilização de pesticidas e fertilizantes, tendo como efeito principalmente a eutrofização, que é um fenômeno que ocorre em consequência do aumento de nutrientes. São possíveis soluções para essas causas o controle, a quantidade de oxigênio dissolvido, a implantação de biofiltro e filtros ultravioletas para que haja uma filtragem do meio aquático sem uso de produtos químicos. Cornélia? Bom, esse foi o Jornal Ambiental de hoje. Agradeço pela atenção, uma boa noite e até amanhã.